políticos que buscam desesperadamente escapar do braço da justiça tomarão o poder unidos aos derrotados nas últimas 4 eleições. Não ascendem ao governo pelo voto direto, como eu e Lula fizemos em 2002, 2006, 2010 e 2014. Apropriam-se do poder por meio de um golpe de Estado. É o segundo golpe de Estado que enfrento na vida. O golpe parlamentar, midiático e judicial ocorreu 2 anos depois da reeleição de Dilma Rousseff. Peritos do Senado concluíram que Dilma Rousseff não cometeu as chamadas pedaladas fiscais, ou seja, operações de crédito entre bancos estatais e o governo federal. Costuma-se dizer que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Na realidade, guerras tradicionais e guerras políticas começam com desprezo pelos fatos. No Brasil, não foi diferente. A primeira vítima do golpe parlamentar midiático e de parte do judiciário cometido em 2016 não foi só a democracia, foi também a verdade. A mentira nasceu na mente doentia e na má-fé dos derrotados nas urnas. Foi espalhada aos 4 ventos pela imprensa golpista, principalmente a Rede Globo, e acabou sendo usada para derrubar um governo democrático. Mentiram sobre o tamanho da crise. Diante do terremoto provocado pela saída do Reino Unido da União Europeia, 1 mês e meio depois de assumir interinamente o governo, os golpistas reconheceram que a situação do Brasil é de solidez e segurança. O Brasil não estava quebrado, nunca esteve quebrado. Os governos do PT deixaram 380 bilhões de dólares em reservas. A mentira sustentou a fraude de um impeachment sem crime. Por causa desta fraude, o Brasil vive hoje a mais grave crise de sua história contemporânea. Desde 2016, quando Dilma Rousseff deixou a presidência, o país está mergulhado num colapso institucional sem precedentes. Dilma e o Brasil foram vítimas de uma conspiração protagonizada pela oposição. E por oposição é preciso entender setores do PMDB e do PSDB, a imprensa golpista e parte do sistema financeiro. Aprovado-se a existência de crime de responsabilidade, o impeachment de Dilma foi apenas o primeiro ato formal do golpe. Na verdade, foi o episódio inaugural de um processo devastador que já dura 2 anos e meio. Depois deste primeiro assalto aos direitos do povo, o Brasil desandou. O golpe arruína o desenvolvimento do país, aniquila a soberania nacional e anula a chance de dias melhores para o povo brasileiro. O projeto nacional progressista, inclusivo e democrático, que represento, está sendo interrompido por uma poderosa força conservadora e reacionária, com o apoio de uma imprensa facciosa. Vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e de retrocesso social. Em 28 de outubro de 2014, Dilma venceu pela 2ª vez consecutiva as eleições presidenciais. Obteve 54.501.118 votos. Foi reeleita para governar o Brasil por mais 4 anos. A contagem dos votos foi emocionante. Influenciado por informações extraoficiais de jornalistas, Aécio chegou mesmo a comemorar a vitória, que não veio. Nós também precisamos falar sobre o ambiente envenenado que começou a ser construído no país ainda em 2013. Manifestações inicialmente espontâneas foram confiscadas e manipuladas pela mídia e pela extrema-direita. Ali começava a ser fomentada uma campanha de desestabilização de um governo que até então gozava de amplo apoio popular. Começava assim, em 2013, a história de um confronto político. De um lado, um governo que, apesar da crise internacional, obtinha bons resultados econômicos e sociais, a começar pela redução dos juros e spreads bancários que chegaram ao seu menor patamar. Muitos consideram que o governo Dilma começou a cair devido à redução dos juros e do spread ao menor patamar de todos os tempos. Outros avanços também foram obtidos nesse período, com a menor taxa de desemprego da história.
A taxa de desemprego no Brasil em 2014 foi inédita, a mais baixa já vista até hoje. Por isso, Dilma foi reeleita. Do outro lado, armava-se um movimento de opositores com medo da iminência de nova derrota eleitoral, apoiado num discurso de ódio e intolerância. A mídia escolheu um lado, o lado da perseguição, da mentira e do ódio. Mas não é exagero afirmar que o ano de 2016 começou de fato às 20 horas, 27 minutos e 53 segundos do dia 26 de outubro de 2014. Dilma está reeleita, vamos aqui aos números, acabamos de confirmar. Foi um instante em que o Tribunal Superior Eleitoral anunciou a vitória de Dilma Rousseff sobre Aécio Neves. Infelizmente, neste mesmo momento, teve início também a conspiração contra a presidenta eleita. Na Globo News, minutos depois do anúncio do resultado, os jornalistas já discutiam a hipótese de um impeachment. 2 dias antes da eleição, Merval Pereira já escrevia com base em matéria fake da revista Veja. O impeachment da presidente será inevitável caso ela seja reeleita no domingo. O PSDB e seu candidato não se conformavam com o resultado de uma eleição limpa. Primeiro entraram na justiça com pedido de recontagem de votos. O PSDB pediu hoje ao Tribunal Superior Eleitoral uma auditoria especial para fiscalizar o processo eleitoral deste ano. Perderam. Depois recorreram ao TSE para impugnar a diplomação da presidenta eleita. Perderam de novo. Mais tarde, o candidato derrotado confessou que agiu de má fé. Num dos grampos da Polícia Federal que o investigava, Aécio confidencia a seu amigo Joesley Batista, dono da JBS. Pô, não lembra depois da eleição? Filho da puta sacaneira tanta aí, vamos entrar com um negócio aí pra encher o saco deles também. A intenção ficou clara e foi explicitada pelos tucanos: desestabilizar o governo eleito e inviabilizar suas ações políticas, econômicas e administrativas. Enfim, deflagrar uma crise política aproveitando a crise econômica que começava a atingir os países emergentes. Ou como pregava Milton Friedman, o conselheiro econômico de Pinochet, aproveitar as circunstâncias críticas daquele momento para transformar o politicamente impossível, que é aprovar a agenda neoliberal derrotada nas urnas presidenciais por 4 vezes, no politicamente inevitável, um impeachment de Dilma que viabiliza a adoção da agenda neoliberal. Desde 2002, nenhuma proposta política tucana passou no crivo eleitoral. Foi o PT quem barrou o neoliberalismo com as eleições de Lula e Dilma. Em nenhum momento os golpistas se preocuparam com o fato previsível de que suas ações irresponsáveis contra a democracia acabariam afundando a economia brasileira. Milhões e milhões de trabalhadores perderam seus empregos. O golpismo fez tanto mal que causou danos à imagem do Brasil no exterior. She herself has not been tainted by or even accused of corruption, and she refuses to resign. Of the 594 Congress members, 352 face accusations of criminal wrongdoing, according to multiple reports. Pela Constituição brasileira, a destituição legal de um governo só pode se dar diante de irregularidades cometidas durante um mandato em vigor, não em relação a mandatos já encerrados. Em março, o primeiro pedido de impeachment foi apresentado. O governo não tinha 6 meses de vida e nada menos que 16 pedidos de impeachment foram apresentados. Também foi em março que Eduardo Cunha, o piloto do golpe, se elegeu presidente da Câmara, apoiado por muitas dezenas de deputados cujas campanhas ele sustentou financeiramente, segundo investigações da polícia e do MP. Juntava-se neste momento o pior dos mundos para uma jovem democracia como a nossa. A crise forjada pelo partido derrotado nas urnas, a sabotagem ao governo eleito por parte de uma maioria parlamentar financiada por um deputado corrupto, de acordo com o Ministério Público e a Polícia Federal, um presidente da Câmara disposto a tudo para manter e inflar seu poder de intimidação e extorsão, um vice-presidente da República movido pela inveja e pelo desejo de poder, um judiciário em estado de obsequioso silêncio, e uma imprensa disposta a forjar e amplificar a crise para prejudicar o governo e o seu partido.
mesmo que para isso tivesse de causar danos enormes ao país e ao seu povo. Foi a época das pautas-bombas, projetos aprovados pela maioria golpista do Congresso apenas para impor gastos com os quais o governo não poderia arcar. Os vetos do governo a projetos da chamada pauta-bomba. Foi a época em que, além de aprovar pautas-bombas, o Congresso não aprovava medidas óbvias e necessárias para que o governo pudesse atuar. Mas a sabotagem interna tornou muito mais difícil naquele momento atenuar os efeitos sobre o Brasil de uma crise caracterizada pela queda do preço das commodities, pelas dificuldades da China, pela disparada do dólar por causa da política econômica americana e aqui dentro pelos efeitos da seca sobre o custo da energia. O boicote da oposição impôs a barbárie do quanto pior, melhor. Diante das dificuldades políticas fabricadas pela oposição, Dilma tomou uma decisão: convocar Lula para ajudá-la na condição de ministro-chefe da Casa Civil da presidência. A experiência de Lula e sua relação de amizade e confiança com Dilma poderiam ser extremamente úteis naquele período turbulento. Lula tomou posse. A oposição recorreu ao judiciário para interditar a nomeação de Lula, embora nada houvesse do ponto de vista legal que pudesse impedir o ex-presidente de trabalhar no governo. O STF vetou a nomeação de Lula e tomou essa decisão insólita pressionado por um clima de comoção forjado por um ato ilegal da justiça. Às vésperas da posse do ex-presidente na Casa Civil, o juiz da 13ª Vara de Curitiba autorizou o vazamento de um grampo ilegal em que Dilma e Lula conversavam sobre a posse. Um ato duplamente ilegal. Por gravar conversa telefônica da Presidenta da República, sem autorização do Supremo, e por vazar a gravação dessa conversa à Rede Globo de televisão, que reproduziu o diálogo dezenas de vezes ao longo de um mesmo dia para forjar um ambiente de comoção. O juiz chegou a ser repreendido pelo STF pela ilegalidade cometida, mas o ambiente político do país tornou-se ainda mais tóxico e agressivo, dificultando qualquer solução. A essa altura já estava evidente o interesse de Eduardo Cunha e de Temer pelo impeachment. José Eduardo Cardoso deixou isso claro desde logo. Eduardo Cunha agiu com aquilo que nós, no direito, falamos de desvio de poder. Usou o seu poder para atingir um objetivo imoral, ilícito. Ou seja, usou o seu poder para fazer um golpe de Estado em conluio com aqueles que não estavam contentes minimamente com a derrota eleitoral de 2014. A justiça sabia dos crimes dos quais Cunha era suspeito, mas um processo contra ele produzido pela Procuradoria-Geral da República repousou preguiçosamente nas gavetas do Judiciário por mais de 6 meses. Confrontado com a ameaça de condenação pela Comissão de Ética da Câmara, apesar de usar sua tropa de choque para adiar ao máximo a decisão, Eduardo Cunha percebeu que, para sobreviver, precisava de votos de deputados petistas. Não teve esses votos, jamais os teria. As provas que pesavam contra o correntista suíço eram contundentes. Diante da decisão do PT e da falta do apoio do governo, Eduardo Cunha, em desespero, passou a chantagear o governo de Dilma Rousseff. Se o PT não lhe desse 3 votos na comissão de ética, acataria um dos pedidos de impeachment contra ela. Dilma manteve-se firme, como sempre agiu em relação às tentativas de extorsão que sofreu. E o processo de impeachment foi iniciado com o pretexto que estava mais à mão: acusação de manobras contábeis para manter funcionando programas sociais do governo ameaçados pela sabotagem do Congresso. Não por coincidência, um boicote movido pelo PSDB e pela bancada de Eduardo Cunha. O motivo era tão frágil que bastaria que o PT cedesse à chantagem de Cunha para que o impeachment fosse engavetado. Gente muito importante no time golpista confirmou isso sem qualquer decoro. Se o PT tivesse votado nele naquela comissão de ética, é muito provável que a senhora presidente continuasse. A esta altura, o golpe já não era mais uma coisa da turma de Eduardo Cunha, de Temer e de Aécio. O golpe já estava na agenda de uma parte do mercado financeiro. A advogada Janaína Pascoal foi chamada às pressas para providenciar uma peça de acusação. Eu fui contratada pelo PSDB em maio. Recebi R$45 mil. Apenas uma formalidade e bastante barata.
lembremos daquela sessão plenária que marcou época, no Brasil e no mundo, pela sordidez e pela abjeção das cenas ali registradas. Pelo menos 40 dos deputados que votaram pelo impeachment estavam ou ainda estão encrencados com a justiça. Alguns já foram presos ou acusados de corrupção. Infelizmente, até alguns mineiros. Meu pai e meu avô diziam que decência e honestidade não era possibilidade, era obrigação. O PMDB providenciou rapidamente uma receita para o desastre. O texto chamado Ponte para o Futuro. Mas a confissão mais escandalosa de que havia um golpe em marcha foi dada por um diálogo que entrou para a história da infâmia no nosso país. O senador Romero Jucá, presidente nacional do PMDB, abriu o jogo com um ex-senador do PSDB em áudio gravado legalmente pela Polícia Federal. Isso é político? Como é a política? Tem que resolver essa porra, tem que mudar o governo para poder escancar essa família. Um acordo, botar o Michel. Um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo, fazer todo mundo e parava tudo. Mesmo diante de tantos atos de sincericídio dos conspiradores, Dilma era criticada por denunciar o golpe de que estava sendo vítima. Meia dúzia de deputados e senadores da bancada informal de Eduardo Cunha entraram com uma ação no STF para obrigar Dilma a explicar por que usava a palavra golpe para se referir ao golpe. Depois de derrubar a presidenta com uma fraude, queriam puni-la por reclamar e dar à farsa o nome que a farsa tem: golpe. Acho que essa precipitação mostra claramente o quanto temem serem taxados de golpistas. Sabe por que temem? Porque são. Eu sou uma pessoa vítima, sou uma pessoa injustiçada, e isso é grave porque eu sou presidente da República. A imprensa brasileira apegou-se obstinadamente à tese conveniente de que não havia golpe. Os principais jornais, rádios e TVs do Brasil negaram o golpe sempre e negam até hoje. Uma mentira que, no entanto, o mundo não engoliu. Em contraste, os mais importantes jornais e agências internacionais de notícias do mundo denunciaram o golpe que estava sendo cometido contra a democracia no Brasil e mantém essa acusação até hoje. No primeiro momento, só não viu quem não quis. Hoje todo mundo sabe, todo mundo vê, e a maioria dos brasileiros vai deixar claro nas urnas que sabe, viu, entendeu, não concorda e não quer mais viver sob um governo golpista ou de golpistas que pretendam sucedê-lo. Durante o processo do impeachment, a isenção jornalística foi brutalmente assassinada. Além de negar o golpe, a mídia passou a cobrar da presidenta, eleita pelo voto e processada sem crime de responsabilidade, que renunciasse ao cargo antes da votação no Senado. Apostavam no preconceito misógino de que uma mulher seria frágil, incapaz de enfrentar com coragem e resistir com determinação a um bando de homens brancos, ricos e machistas. Não cometi nenhum crime previsto na Constituição e nas leis para justificar a interrupção de meu mandato. Eu jamais renunciarei. A Folha de São Paulo chegou a publicar editorial na primeira página defendendo a renúncia. O jornal tomou esta atitude antes mesmo da Câmara dos Deputados votar a autorização para o processo de impeachment. De novo, a imprensa brasileira se omitiu. O vexame só foi apontado com destaque na imprensa internacional, que identificou o nosso país como uma republiqueta. Brazilian political class that is trying to impeach her implicated in really serious corruption. I mean, the most surreal thing I have. Dilma, claro, não renunciou. Se o fizesse, estaria se submetendo exatamente ao que os golpistas queriam. Estaria também desonrando uma longa história pessoal de luta, de coragem e de firmeza para enfrentar as adversidades. Mais uma vez, Dilma não fugiu à luta. De novo, esteve acima dos moralistas sem moral, cuja honra não resiste a uma pesquisa no Google. Passado o dia dos horrores na Câmara, uma nova pressão começava a ser feita pela mídia e pela oposição. Agora passavam a dizer que Dilma não deveria ir ao Senado para se defender pessoalmente. Diziam que ela seria confrontada pelos senadores da oposição. De novo o menosprezo, de novo a misoginia e o machismo de quem pensa que uma mulher não pode enfrentar situação tão difícil.
Mas, novamente, Dilma desobedeceu seus algozes e fez o que a vida lhe ensinou a fazer: lutar, enfrentar, defender com coragem o que considera justo. Firme, sincero, seu discurso no Senado fez silenciar os que se arvoravam ao papel de carrascos. Encarou de frente os golpistas, encarou de frente, olhando nos olhos, o escrivão do golpe, Antônio Anastasia, e sua redatora Janaína. Derrubou uma a uma as alegações usadas contra ela. Destruiu a falsa tese do impeachment pelo conjunto da obra, como se a Constituição brasileira pudesse aceitar outra razão para o impedimento que não seja o crime de responsabilidade. Demonstrou em histórico pronunciamento político e juridicamente enfático que havia, sim, acima de qualquer dúvida, sido vítima de um golpe de Estado e de uma brutal injustiça. Exercendo a presidência da República, tenho honrado o compromisso com o meu país, com a democracia, com o Estado de Direito. Tenho sido intransigente na defesa da honestidade na gestão da coisa pública. Por isso, diante das acusações que contra mim são dirigidas neste processo, não posso deixar de sentir na boca novamente o gosto áspero e amargo da injustiça e do arbítrio. E por isso, como no passado, resisto. Não esperem de mim o obsequioso silêncio dos covardes. No passado, com as armas e hoje com a retórica jurídica, pretendem novamente atentar contra a democracia e o Estado de Direito. Peço a Deus que algum dia, se Dilma Rousseff for condenada, um novo ministro da Justiça tenha a dignidade de pedir desculpas a ela. Se ela estiver viva, se faça de corpo presente. Se estiver morta, a sua filha e a seus netos. Que se peça desculpas a Dilma Rousseff, se ela vier a ser condenada. Que a história faça justiça com ela. Que a história absolva Dilma Rousseff se Vossas Excelências quiserem condená-la. Mas se Vossas Excelências quiserem fazer justiça, para evitar que no futuro alguém tenha que pedir desculpas, como eu pedi àqueles que sofreram violência do Estado, julguem pela justiça. Julguem pelo Estado de Direito. Julguem pela democracia. Por tudo que contamos aqui, o voto em Dilma é importante para que Minas Gerais tenha de novo senadores que dignifiquem esta função e que defendam com unhas e dentes os interesses do Estado em Brasília. Mas o voto dos mineiros em Dilma é mais do que isso. O voto em Dilma é um voto de reparação, de desagravo, de oposição ao golpismo. É um voto para castigar uma quadrilha de golpistas que está infelicitando o Brasil e fazendo sofrer os brasileiros. Votar em Dilma é votar contra os golpistas. Votar em Dilma é fazer justiça. Quero aproveitar este espaço para relembrar com os brasileiros e as brasileiras, com as mineiras e os mineiros, a sabotagem explícita que sofri e venho sofrendo dos golpistas. Eu e Lula, eu e o PT. Sabotagem que começou no mesmo dia em que fui reeleita. O golpismo radical me arrancou da presidência legitimamente conquistada com 54,5 milhões de votos. Ao fazer isto, inviabilizou a continuidade de um governo que já havia elevado dezenas de milhões de famílias pobres à condição de cidadãos, com direitos e com acesso a serviços públicos, ao trabalho formal, à renda, à educação, a médicos e à casa própria. Em duas pequenas palavras, autoestima e dignidade. Nossos projetos e programas estratégicos haviam colocado o Brasil entre as 6 nações mais ricas do mundo e retirado o país do vergonhoso mapa da fome feito pela ONU. Nesta campanha para o Senado, vou relembrar e explicar detalhadamente os atentados que os golpistas desferiram contra a democracia e que culminaram no meu impedimento, obtido sem que conseguissem provar qualquer crime que eu tenha cometido. O cinismo e a hipocrisia dos golpistas, em conluio com uma mídia selvagem e voraz,
levaram à perda do meu mandato, apenas por ter praticado ações administrativas que todos os presidentes antes de mim, e inclusive eu mesma no primeiro mandato, havíamos praticado. Na verdade, o objetivo maior deles era e continua sendo impor seu injusto projeto neoliberal, entregar as riquezas, o patrimônio do Brasil a troco de nada, para enriquecer algumas poucas grandes empresas. E cortar nossos programas de inclusão social, nossa proteção ao trabalho, para beneficiar apenas os ricos e os poderosos, os barões das finanças e da mídia. Eles sabem muito bem que esta agenda de retrocesso, atraso e destruição vai perder nas urnas. Vai perder mais uma vez. Por isso, eles não gostam do voto popular. Por isso, eles prendem Lula. Por isso, eles impedem que Lula seja candidato à presidência da República. Mesmo porque voto é coisa que eles não têm e nem terão. Me apresento agora como candidata ao Senado Federal para continuar lutando contra os golpistas a favor da democracia e do progresso que nosso povo merece. Enquanto isso, eles continuam tramando contra o Brasil, contra o povo brasileiro, contra todos nós. Não vencerão. Como disse Lula ao indicar Haddad como nosso candidato a presidente. Nós já somos milhões de Lulas e de hoje em diante, Fernando Haddad será Lula para milhões de brasileiros. O Brasil vai ser feliz de novo.